UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 3 e hoje nós vamos falar sobre conjuntos finitos e infinitos. Se eu perguntar para você agora, o que é um conjunto finito? O que você me diria? Provavelmente você me diria que um conjunto finito é um conjunto com uma quantidade finita de elementos. Se eu te perguntar o que é um conjunto infinito, o que é que você me diria? Provavelmente você me diria que um conjunto infinito é um conjunto que tem uma quantidade infinita de elementos. Ok, mas perceba que essas definições, elas são puramente do português, né? Algo extremamente simples. Mas e se eu te perguntar, qual é a definição matemática de um conjunto finito? Aí já é outra história. Também, qual é a definição matemática de um conjunto infinito? Aí é outra história. Então, na aula de hoje, nós vamos definir matematicamente o que é um conjunto finito e um conjunto infinito. Lembra, na aula passada, que a descoberta de que há diversos infinitos, diversos tipos de infinitos, deve-se ao matemático George Cantor. Mas, os objetivos aqui do nosso curso, será necessário distinguir apenas conjuntos quanto ao seu número de elementos. E eles são conjuntos finitos e infinitos, consequentemente, conjuntos enumeráveis e conjuntos não enumeráveis, tá certo? Bom, conjuntos finitos e infinitos, vamos lá. Definição. Seja IN I índice n, esse conjunto definido dessa maneira, ó. O conjunto I índice n será todos os números p's naturais, de maneira que p está entre 1 e n, tá? Então imagina, I10. I10 vai ser todos os números naturais que estão entre 1 e 10, ou seja, 1, 2, 3 até 10. Então, I, n são todos os números naturais de 1 até n. Quem que é o conjunto IN? 1, 2 até o número n. Um conjunto X chama-se finito quando, primeiro, ele é vazio ou quando existe uma bijeção φ que tem como domínio IN e chega até o X, que nós estamos chamando de finito, para algum n qualquer aqui. Veja só, temos aqui duas condições nessa definição. A primeira condição é que X é um conjunto finito se ele for vazio. É claro, né, porque o conjunto vazio ele não tem elementos por definição. Se ele não tem elementos por definição, então o conjunto vazio ele é automaticamente finito. Bom, mas se ele não for finito, aliás, se X não for vazio, então ele tem elementos. Se ele tiver elementos, vai ocorrer a segunda condição aqui, que deve existir uma bijeção φ que sai de IN, um conjunto desse daqui, e chega até o X. Veja só, bijeção, tá? Mais uma vez. Por isso que nós precisamos fazer aquela revisão sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Lembrando que uma bijeção é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, essa que é a definição matemática formal de um conjunto finito. Então, um conjunto ele é finito quando, primeiro, ou ele é vazio, ou quando existe uma bijeção φ que sai de n e chega em x. Perceba que basta que exista uma bijeção, tá? Existindo apenas uma bijeção dessa maneira, dizemos que o x aqui ele é finito. Então, olha só. Bom, se ele é finito, você pode fazer a indagação sobre a quantidade de elementos desse conjunto finito. Então, no primeiro caso, quando o x ele é vazio, quantos elementos tem o vazio? Por definição, 0 elementos. Já no segundo caso, se existir uma bijeção de n até x, qual será a quantidade de elementos de n? Será exatamente n elementos. Intuitivamente, uma bijeção φ que sai de in e chega em x, significa que você está fazendo, na prática, uma contagem dos elementos desse contradomínio, tá certo? Na prática, é exatamente isso que acontece. E isso vale qualquer lugar que você estiver trabalhando com uma bijeção. Então, sei lá, você está lá no cálculo, estudando teorias do cálculo. Toda vez que você tiver uma bijeção lá no cálculo, automaticamente é exatamente isso que você está fazendo, tá? Então você está fazendo uma contagem dos elementos do contradomínio. Então, nós dizemos que uma bijeção ela é uma ferramenta matemática utilizada principalmente para fazer contagem, né? Que tipo de contagem? Uma contagem dos elementos do contradomínio. Então, olha só, o φ sai de IN e chega em x. IN é esse conjunto aqui, que tem os números de 1 até n, né? Um subconjunto dos naturais. Então, ó, se você coloca φ de 1 como sendo x1, φ de 2 como sendo x2 e φ de n como sendo xn, o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer uma contagem dos elementos de x. Então, quem são eles? x1, x2 até xn. Logo, você tem n elementos aqui no x. Tá certo? Então, tenha isso em mente. Toda vez que você estiver trabalhando com uma função que ela é uma bijeção, você estará na prática fazendo uma contagem dos elementos de x. É claro que, se o x for um conjunto finito, você pode fazer essa contagem dessa maneira aqui, de maneira bem simples, ou seja, é como se você estivesse contando no dedo.
né? Φ de 1 vai ser o x1, φ de 2 o x2 e assim sucessivamente. A questão é que vai mudar um pouco quando nós estivermos em conjuntos infinitos, tá? Aí já é uma outra conversa. Observação. Cada conjunto IN é também um conjunto finito. E ele possui exatamente n elementos. Se f de x em y é uma bijeção, então x ele é finito, C e somente C, Y também é finito. Perceba, olha, f de x em y, uma bijeção. Se é uma bijeção, então ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se ela é injetora, ela leva elementos diferentes do domínio em elementos diferentes do contradomínio. Se ela é sobrejetora, não sobra elementos descobertos em y. Então perceba, se essa função é uma bijeção, o conjunto domínio ele é finito, C e somente C, o conjunto contradomínio também é finito. Tenta montar uma função de x em y que tem que ser uma bijeção, mas que um conjunto é finito e o outro não é infinito. Tenta montar uma bijeção dessa maneira. Você vai perceber que ou você não vai conseguir garantir a injetividade ou você não vai conseguir garantir a sobrejetividade. Para verificar que o número de elementos de um conjunto está bem definido, devemos provar que existem duas bijeções, φ de n em x e uma psi de im em x, então m tem que ser igual a n. Como assim, né? Dizer que para verificar que o número de elementos de um conjunto está bem definido. Significa o seguinte, porque imagine que você consiga uma bijeção φ de in em x e você consiga uma outra bijeção psi de im em x, de maneira que o n seja diferente do m. Se você tiver que n é diferente de m, então o conjunto in tem n elementos e o conjunto m tem m elementos. Como que você consegue duas bijeções chegando em x, sendo que o in tem elementos com uma quantidade diferente do conjunto im? Isso não é possível. Então, se você tem essas condições, só pode ser que n é igual a m. Portanto, o número de elementos de um conjunto finito estará bem definido. Então, como que você faz isso? Considere a função f, ela vai ser a função inversa da φ, né? Por que você consegue essa função inversa? Porque a φ ela é uma bijeção. E aí você faz f vai ser inversa da psi composta com a φ. E isso vai ser uma função que sai de in e chega até im. Então basta provar que se existe uma bijeção f de in até im, então obviamente o m tem que ser igual a n. Mais uma vez, se f de in é igual e vai em m, é uma bijeção, estamos nesse caso aqui, né? Se é uma bijeção, então os dois conjuntos têm que ser finitos, mas ainda eles têm que ter a mesma quantidade de elementos. Teorema. De agora em diante, nós vamos ver um monte de teoremas, corolários, proposições, definições, tá? Tudo isso porque nós precisamos definir formalmente o que são conjuntos finitos e infinitos. Perceba, no início da aula eu fiz uma pergunta. Se você pudesse me dizer o que é um conjunto finito, perceba que você não conseguiu, né? E é claro que você não conseguiria me dar uma definição formal matemática do que seja um conjunto finito. Então, para isso, nós precisamos de muita teoria, tá? Por isso que nós teremos muitos resultados de agora para frente. Olha, teorema. Seja A contido em N um subconjunto não vazio. Se existe uma bijeção f de in até A, então o A só pode ser o in. Mas perceba, de início aqui, na nossa hipótese, nós temos que seja A contido em IN, tá? Um subconjunto não vazio. Então, o A está dentro do IN. Se o A está dentro do IN e você tem a existência de uma bijeção que sai do IN e chega em A, perceba, você está saindo de um conjunto e chegando até no subconjunto dele mesmo. Tá? Mas a função é uma bijeção. Se ela é uma bijeção, então ela é injetora e sobrejetora. Para garantir a injetividade e a sobrejetividade, só pode ser que o A tem que ser exatamente igual ao IN. A demonstração eu quero que você estude na referência principal. Tá? Tanto no livro do Elon quanto nas notas de aula da professora Kátia Frenzel. Lembrando que nas notas de aula da professora Kátia Frenzel está muito mais bem detalhado todas as questões envolvendo demonstrações, né? Porque esse é o propósito das notas de aula da professora Kátia Frenzel, né? Ela pegou todo o livro do Elon e conseguiu escrever de uma maneira mais didática, abrindo muitas contas que o Elon não fez. Então, eu recomendo que vocês estudem a demonstração nas notas de aula da professora Kátia Frenzel. Corolário do teorema. Se existir uma bijeção f de im em in, então m é igual a n. Ok? Já vimos anteriormente. Consequentemente, se existem duas bijeções φ que sai de in e chega em x e uma psi que sai de m e chega em x também, claro, o m só pode ser igual a n. Lembrando, você nunca pode esquecer de que, olha só, nós estamos tomando sempre essas funções como sendo bijeções, tá certo? Sempre é uma bijeção. O que a bijeção faz?
Ela sempre faz uma contagem dos elementos do contradomínio. E nunca se esquecendo de que uma abjeção é uma função injetora e sobrejetora. Outro corolário. Não existe uma abjeção f de x em y de um conjunto finito x sobre uma parte própria dele mesmo. O que é uma parte própria? Uma parte própria é um subconjunto que não é igual a ele, né? Então seria assim, o y está contido, mas ele não é igual a x. Isso que é uma parte própria. Então veja, não existe uma abjeção f que sai de x e chega numa parte própria sua. Outro teorema. Se x é um conjunto finito, então todo subconjunto y de x é finito também. Bom, ok. Além disso, o número de elementos de y é menor do que o número de elementos de x. Menor ou igual, né? Porque ele pode estar contido ou ser igual a x. E vai ser igual a quantidade de elementos dos dois se os dois forem exatamente iguais. Porque de início, ó, você tem, por hipótese, que o y está contido em x, tá? Então, se y está contido em x, o número de elementos de y não excede o número de elementos de x. Corolário. Seja f uma função que sai de x em y. Injetora, ok? Injetora, lembre-se da definição de injetora. Se y é finito, olha, y é o contradomínio. Se y é finito, então x também tem que ser finito. Veja só quais são todas as condições que você tem até aqui, ó. Primeiro, a função f de x em y é uma função injetora. Você só vai se preocupar, a princípio, com a injetividade. O que é injetividade? Dois elementos distintos do domínio vão em elementos distintos do contradomínio. Então, ó, se o contradomínio é finito e você leva dois elementos distintos do domínio a cada dois elementos distintos do contradomínio, então o x tem que ser finito também. E o número de elementos de x não pode exceder o número de elementos de y. Para você visualizar melhor isso daqui, você depois faça um diagrama de Venn. Outro corolário. Seja g de x em y uma função agora sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Não sobra ninguém no contradomínio. Todos os elementos do contradomínio são atingidos por elementos de x através da g. Então agora você vai olhar para o domínio. Ó. Se x ele é finito e não sobra ninguém no y, porque a função ela é sobrejetora, então y também tem que ser finito, porque x é finito e a função é sobrejetora. Não sobra ninguém no contradomínio. E o número de elementos de y não pode exceder o número de elementos de x. Mais uma vez, faça o diagrama de Venn com essas condições aqui para você conseguir enxergar legal. Definição. Agora de um conjunto infinito. Então um conjunto x ele é infinito quando ele não é finito, né? Você só tem essa opção. Se o x não é finito, então ele só pode ser infinito. Ou seja, ó, para que você consiga a definição formal de um conjunto infinito, basta que você pegue a definição matemática de um conjunto finito e faça a negação, concorda? Então você tem a definição de conjunto finito. Você faz a negação dessa definição, logo o que você encontra? Você encontra a exata definição de um conjunto infinito. Aqui eu deixei em azul a definição de conjunto finito para a gente verificar. Então, olha só. Um conjunto X ele é infinito quando, primeiro, ele não é finito. Ou seja, ele tem que ser diferente de vazio, porque você já sabe que o conjunto vazio ele não tem elementos. Se ele não tem elementos, logo ele é finito. E seja qual for o n natural, você não consegue montar uma abjeção π que sai de n e chega em x. Tá? Não interessa quem seja o n. Você nunca vai conseguir encontrar uma abjeção φ que sai de um determinado n e chega até x. Porque perceba, olha só. E n é um conjunto que tem os elementos de 1 até n. Então, para qualquer n, você tem de 1 até n. Como que você vai conseguir uma abjeção de um conjunto que é finito, porque ele tem n elementos, e chega até um conjunto infinito? É impossível. O que vai ter que ser quebrado aqui? Vai ter que ser quebrada a sobrejetividade. Porque se o domínio ele é finito, e você está tentando chegar num conjunto infinito, você nunca vai conseguir a sobrejetividade dessa maneira. Se você nunca vai conseguir a sobrejetividade, então essa função φ nunca será uma abjeção. Então, olha só, a definição de conjunto finito. Ó. Um conjunto X é finito quando ele é vazio. Para você negar, o X tem que ser diferente de vazio agora. Ou quando existe uma abjeção φ que sai de n e chega em x. Negando, agora você não pode ter a existência de uma abjeção. Está escrito aqui, ó, não existe uma abjeção φ que sai de n e chega em x. Tá? Então, se você tem uma definição, por exemplo, nesse caso do conjunto finito, para você adquirir a definição do conjunto infinito, basta negar a definição de conjunto finito, tomando muito cuidado para não errar na álgebra. Exemplo, olha, o conjunto dos números naturais, ele é infinito, né? Você já sabe disso. Como que você prova que o conjunto dos números naturais, ele é infinito? Qual que é a definição anterior aqui, ó, de conjunto infinito, né? Ele é diferente de vazio e, perceba, ó, é um e, então tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. Quando você estava aqui na definição de infinito, era ou, tá vendo? Você teve que negar o ou também. A definição do ou é o e. Então aqui agora, para um conjunto ser infinito, ele tem que ser
diferente de vazio e não existir uma abjeção φ que sai de n e chega em x, tá vendo? Agora você tem que garantir os dois. Então, ok, o conjunto dos números naturais, ele não é um conjunto vazio. E agora você tem que mostrar que não tem como você conseguir montar uma bijeção que sai de um conjunto IN qualquer e chega até o conjunto dos naturais. Olha só essa conta. Dada essa função, que é uma função qualquer, né? Φ que sai de n e chega em n dos naturais, ó, com n maior do que 1. Pega um número p e ele é montado dessa maneira, ó. Ele vai ser a soma de todas as imagens pela φ, ó, porque φ sai de n e chega até os naturais, né? Então, quem que é a imagem da φ? É φ de 1, φ de 2, φ de 3, φ de 4, até o φ de n. Faz a soma de todos esses números, que são números naturais, né? Olha só, o contradomínio são naturais. Então, cada um desses φs são números naturais, a soma de números naturais ainda é um número natural. Então perceba, se o P ele é o somatório de todos esses φs aqui, significa que o P ele é maior do que qualquer φ individualmente, concorda? O P ele é maior do que o φ de 1, ele é maior do que o φ de 2 sozinho, é maior do que o φ de 3 sozinho, é maior do que o φ de n sozinho. Isso para todo n. Ele é maior do que cada um deles individualmente. Logo, se o φ ele é maior do que essa soma, perceba, ele não está na imagem da φ. Ele não está na imagem. Então, ele está saindo da imagem. Se ele está saindo da imagem, significa que o P ele é um elemento que não está sendo atingido por alguém da imagem, porque ele não está na imagem, tá vendo? Ele não está sendo atingido por alguém do domínio, tá certo? Então, o que aconteceu? Você encontrou um número P aqui dentro dos naturais que não está sendo atingido pela φ através de algum elemento do domínio. Logo, essa função não é sobrejetora, porque está sobrando um elemento descoberto no contradomínio. Outra maneira, e até mais interessante de você provar que o conjunto dos números naturais é infinito, é fazer a seguinte consideração. Olha, você considera o conjunto dos números pares e essa bijeção aqui, ó, φ de n até os pares. Ou seja, a sua bijeção vai sair do conjunto dos naturais e vai chegar no conjunto dos naturais pares. Como é que você consegue definir essa função? Dessa maneira, ó, φ de n é igual a 2 vezes n, concorda? Porque todos os números pares são números múltiplos de 2. Então, φ de 1 é 2 vezes 1, que é 2. φ de 2 é 2 vezes 2, que é 4. φ de 3 é 2 vezes 3, que é 6. Então, você vai conseguir adquirir todos os números pares dessa maneira aqui. Essa função φ de n igual a 2 vezes n, em que o domínio da φ é os naturais e o contradomínio são os pares, isso é literalmente uma bijeção. Então, fica de exercício para você treinar mais um pouco questão de funções injetoras e sobrejetoras, provar que a φ é uma bijeção realmente. Ou seja, você vai provar que ela é injetora e você vai provar que ela é sobrejetora. Então lembra, não tem como você montar uma bijeção de um conjunto infinito numa parte própria dele. Nós já vimos isso num slide passado. Então está escrito aqui também, ó, como P é um subconjunto próprio dos naturais, não tem como você conseguir uma bijeção que sai de um conjunto infinito e chega em uma sua parte própria. Observação, como consequência dos fatos provados anteriormente, para conjuntos finitos, segue o seguinte, olha, sintetizando aqui. Se x é infinito e f de x em y ela é injetora, então y tem que ser infinito. Então veja, f é uma função injetora e x ele é infinito. O que a função injetora faz? Pega dois elementos diferentes do domínio e leva em dois elementos diferentes do contradomínio. Se x é infinito, o y obviamente tem que ser infinito também, porque a função é injetora. Se y é infinito, agora você está olhando aqui, ó, no contradomínio. Se y é infinito e a função é sobrejetora, ou seja, y é infinito e não sobra ninguém descoberto no y. A única chance para o x é ser infinito também. Porque perceba, y é infinito, a função é sobrejetora, não sobra ninguém descoberto em y. Ele é infinito, então o x tem que ser infinito também, tá certo? Se x admite uma bijeção sobre uma de suas partes próprias, então x é infinito. Literalmente é a escrita de um corolário passado. Definição. Um conjunto x contido nos naturais, ele é chamado de um conjunto limitado se existe um número natural p, tal que esse número natural p ele é maior ou igual que todos os elementos de x, tá certo? Então isso é um conjunto que ele é limitado. Perceba que nessa definição, nós estamos analisando apenas o elemento limitante superior, né? Que está lá na frente. Ó, um conjunto x contido nos naturais ele é limitado se existe um p pertencente aos naturais, tal que o p é maior ou igual a todo mundo do x. É claro, nós não precisamos nos preocupar com a limitação inferior, porque o próprio conjunto dos números naturais tem um começo bem definido, que é o 1. Então, obviamente, o conjunto dos números naturais ele já é um conjunto limitado inferiormente. Basta que agora nós só precisamos analisar se
um determinado subconjunto dos naturais, ele é limitado superiormente ou não. Se ele for limitado superiormente, significa que ele é automaticamente limitado superiormente e inferiormente. Então, se ele é limitado superiormente e inferiormente, você diz que ele é limitado. Teorema. Seja X contido nos naturais um conjunto não vazio. As seguintes afirmações são equivalentes. O que significa dizer que as seguintes informações são equivalentes? Significa que cada item aqui, ele é uma equivalência com os outros dois itens. Então, o item A é equivalente a B e é equivalente a C. O item B é equivalente a C e é equivalente a A. E o item C é equivalente a B e a A. Então, dá pra gente montar tudo isso daqui, ó. Perceba, X é um conjunto não vazio, né? Dos naturais. Então, olha só. Se X é finito, então ele é limitado. Concorda? Porque se X ele é finito, ele tem um começo e um fim, porque ele tem uma quantidade finita de elementos. Se ele tem uma quantidade finita de elementos, ele tem um elemento máximo. Se ele tem um elemento máximo, então ele é limitado superiormente. Logo, ele é limitado. Agora vamos de A para C, ó. Se X é finito, ele possui um elemento máximo, que é o maior elemento. Ok. Agora vamos em B, ó. Se X ele é limitado, B implica em A, ó. Se X ele é limitado, então ele é finito, porque se ele é limitado, ele já é por natureza limitado inferiormente. Se ele é limitado, então agora ele também é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ele tem uma quantidade finita de elementos. Logo, ele é finito. De B para C, ó. Se X é limitado, então X possui um maior elemento. Se ele é limitado, ele tem um limite superior. Se ele tem um limite superior, esse número que é o limite superior é o maior elemento. Agora vamos de C para B e para A. Se X possui um maior elemento, é claro que ele é limitado. E ele é limitado por quem? Exatamente pelo maior elemento. Se X possui um maior elemento, então ele é finito. Porque se ele possui um maior elemento, ele é limitado. Se ele é limitado, ele é finito. Ok? Então perceba que cada item desse teorema implica nos outros dois. Ou seja, você falando em um dos itens, automaticamente você já tem ganho de graça os outros dois itens, tá certo? Observação. Um conjunto X contido nos naturais é ilimitado quando ele não é limitado. Né? Mais uma vez. Se você tem a definição de conjunto limitado, basta que você faça a negação do conjunto limitado e você tem a definição do conjunto limitado. Ou seja, ó, um conjunto X contido nos naturais é ilimitado quando ele não é limitado, ou seja, quando para todo P natural existe um elemento em X que é maior do que esse P. Então, por exemplo, pega um número natural qualquer, seja ele bem grande, tal qual o que você consegue imaginar. Se o X ele é ilimitado, mesmo que esse P seja um número natural muito grande, você ainda consegue a existência de um número dentro de X que é maior do que esse número P, porque ele é ilimitado. Então isso que é a definição de conjunto ilimitado. Perceba que agora o conjunto limitado ele não tem um elemento máximo. Teorema. Sejam X e Y conjuntos finitos e disjuntos. Lembra o que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não têm interseção, né? Ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é uma interseção vazia. Quando a interseção de dois conjuntos é vazia, nós dizemos que os dois conjuntos são disjuntos. Então sejam X e Y dois conjuntos disjuntos com M e N elementos respectivamente. Então, se você fizer a união desses dois conjuntos, a união ainda é finita, porque ó, você vai ter a união de um conjunto finito com um conjunto finito. Logo, a união ainda é finita, mais ainda, essa união agora ela vai possuir exatamente M mais N elementos. E o interessante é que esse teorema pode ser estendido para uma quantidade finita qualquer de união de conjuntos, né? Então imagine, você tem 100 conjuntos que são finitos e disjuntos entre todos eles. Então, se você fazer a união de todos eles, essa união ainda é uma união finita e o número de elementos dessa união é exatamente a soma do número de elementos de cada um deles. Corolário. Sejam x1, x2 até xk, conjuntos finitos. 2 a 2 disjuntos. Se eles são 2 a 2 disjuntos, logo todos eles são disjuntos. Com N1, N2 até Nk elementos, respectivamente. É exatamente o que a gente acabou de comentar. Ó. Então a união, essa união finita aqui, ó, de x1 até xk, ainda é uma união finita, e essa união finita possui exatamente N1 mais N2 até Nk elementos, respectivamente. Então, quando se trata de uma união finita, tudo ainda está garantido. Outro corolário. Sejam Y1 até Yk conjuntos finitos, só que agora não necessariamente disjuntos. Ou seja, se eles são agora não necessariamente disjuntos, significa que pode acontecer que alguns deles tenham interseção. Mesmo nesse caso em que alguns deles tenham interseção, o que vai acontecer? Que a união, mesmo assim, ainda vai ser finita, tá? Porque você ainda tem uma quantidade finita em cada um desses elementos. Então você está fazendo a união de conjuntos na qual cada conjunto tem uma quantidade finita de elementos. Logo, a união também ainda tem que ser finita. Mas veja, a união, ela é
finita, né? Ou seja, eu tenho finitos conjuntos finitos. E aí, ó, agora, o número de elementos da união inteira, a única coisa que dá para você garantir é que ele possui no máximo essa quantidade de elementos, né? Que é a quantidade, que é a soma da quantidade de elementos de cada um deles, né? No máximo isso, porque agora eles podem ter interseção. E aí é claro que você tira a quantidade de elementos que está na interseção para saber a quantidade de elementos total dessa união aqui. Outro corolário, sejam x1, x2 até xk, conjuntos finitos com n1, n2 até nk elementos, respectivamente. Então, o produto cartesiano de todos esses conjuntos também é finito. Tá? E ele possui exatamente o produto do número de elementos de cada um agora, como elementos no total. Então perceba, quando você fazia a união, qual que era o número de elementos da união? Era a soma. Agora você está fazendo o produto cartesiano. Então o produto cartesiano agora, quantos elementos ele terá? Ele terá o produto do número de elementos de cada conjunto. Outro corolário. Sejam x e y conjuntos finitos, com m e n elementos respectivamente. Então, o conjunto f de x em y, ó, esse conjunto aqui, talvez você nunca tenha visto essa notação na sua vida, né? O que significa essa notação? Significa que agora você tem um conjunto na qual os elementos desse conjunto são todas as funções possíveis que você consegue montar de x em y. Ou seja, quem são os elementos desse conjunto aqui, ó? São funções desse tipo, ó. Funções f, que tem como domínio x e contradomínio y. Mas são todas as funções que você consegue montar. Então imagina, aqui tem muitas funções. Então esse conjunto aqui, ó, de todas as funções de x em y, é um conjunto ainda finito. Por quê? Porque x e y são conjuntos finitos. Então a forma com que você consegue montar funções de x em y, sendo o domínio e o contradomínio finitos, você terá, consequentemente, uma quantidade finita de funções também, que você pode montar dessa maneira. E qual é o número de elementos desse conjunto agora, ó? É n elevado a m elementos. Tá? Então, n é a quantidade de elementos de x, n, e m é a quantidade de elementos de y. Então, logo, o conjunto de todas as funções que sai de x e chega em y tem n elevado a m elementos. Chegamos ao final da aula de hoje. O que vocês têm que fazer agora é estudar muito bem o material de apoio, porque lá no material de apoio nós vamos ter muitos exemplos, tá? Então percebam, como eu avisei no início, essa aula é uma aula que teve muitos teoremas, muitos corolários, proposições e definições, né? Por quê? Porque perceba que nós tivemos que definir algo que parece que é muito simples. E em matemática é sempre assim. Se você precisa definir algo muito simples, ou se você precisa provar algo muito simples, provavelmente o trabalho que você vai ter que fazer não vai ser simples. Tá? Que nem, por exemplo, em um determinado momento da disciplina, nós vamos ter que provar que 1 é maior do que 0. Mas se eu te perguntar agora, 1 é maior do que 0? Você vai falar, óbvio que 1 é maior do que 0. Mas aí eu te pergunto mais ainda, então prove matematicamente para mim que 1 é maior do que 0. Aí é uma outra conversa. Então, como nós estamos definindo aqui nessa aula conjuntos que aparentemente têm definições simples, né? Por exemplo, um conjunto finito, precisamos de muita teoria sólida para conseguir fazer todas essas definições, tá? Então, estudem muito bem o material de apoio para poder fazer todos os exemplos e poder fortalecer muito bem todo esse conteúdo. Até a próxima aula.